Olá, tudo bom? Estamos começando mais um programa maravilhoso, a Arena do Futuro. Hoje é o segundo tema da série Profecias, Viva com Esperança. Prepare o seu coração para o tema de hoje, que realmente é um tema maravilhoso. Nós vamos analisar as profecias que anunciam a origem do mal, a origem do sofrimento, de tantos problemas que tem no mundo. Antes, porém, eu quero lembrá-los que nós estamos nas redes sociais. O Arena do Futuro está no Twitter, @Arena do Futuro, no Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. Todos os dias tem um vídeo para você no Facebook do Arena, uma mensagem especial para você, e assim nós vamos seguindo, alimentando a cada um espiritualmente. E também nós temos um blog que está dentro do site da Novo Tempo. O site da Novo Tempo é novotempo.com, você coloca barra e aí vem a Arena do Futuro, é o nosso blog. Outra coisa importante que eu quero te dizer, esse ano a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil e em toda a América do Sul está trabalhando forte com o tema da saúde, saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Para isso estamos oferecendo um livro chamado Viva com Esperança gratuitamente. Você se já recebeu, muito bem, se não recebeu, vai recebê-lo com certeza. E por isso que a nossa série chama Profecias Viva com Esperança. Tudo isso é para você. E além disso, temos também o DVD A Última Esperança, que é um curso bíblico grátis que oferecemos aqui no Arena. E você pode fazer o seu pedido através do telefone, através do nosso e-mail. E dessa forma, nós da Novo Tempo estamos oferecendo a você um rico material para fortalecer a fé e a vida espiritual. Ok, agora estamos com a Bíblia aberta e eu acho que você também já está com a Bíblia em mãos. Reúna sua família ou sozinho mesmo, não importa. O importante agora é estudar a palavra de Deus. E o tema de hoje é simplesmente maravilhoso. Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12, verso 7 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Esse é um verso relativamente conhecido. Para as pessoas que estudam a Bíblia com mais frequência, já o conhecem. Talvez para algumas pessoas, ou para muitas pessoas que não estudam muito a Bíblia, pode ser um verso novo. Então eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Lembrando que Apocalipse é um livro potencialmente profético. É um livro onde 95% do que está escrito nele não se entende como se lê. Apenas 5% é literal e 95% é profético, simbólico, figurativo. Nesse caso, a Bíblia fala assim: houve peleja no céu. Essa expressão peleja no céu significa que houve no céu um problema, um conflito. E esse problema, esse conflito que a Bíblia menciona, que a profecia revela, mostra, foi justamente entre um anjo e o Criador. Ou seja, o anjo de luz, chamado Lúcifer, e o nosso Criador. Nesse caso, Jesus Cristo. Só que aqui a Bíblia fala assim: houve peleja no céu, e aí diz uma frase curiosa. Fala assim: Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Aqui nós temos duas expressões simbólicas, figurativas. Primeiro, a palavra Miguel, e segundo, a palavra dragão. Lembrando que o que esse verso descreve aconteceu no céu. Então, quem seria o dragão no céu? No céu existe um dragão? Ou existiu um dragão? Claro que não. Um dragão, como a gente ouve falar, ou a gente imagina, claro que não. Mas a expressão dragão aqui é uma linguagem apocalíptica para revelar as garras malignas de um anjo que se rebelou contra Deus. Ou seja, dragão aqui se refere ao inimigo de Deus, a Satanás. E a palavra Miguel é um nome que é dado a Jesus Cristo quando Jesus aparece na frente de uma batalha defendendo o seu povo. Por isso que fala Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. Isso quer dizer que no céu houve uma batalha, houve uma guerra, houve um conflito. E esse conflito no céu envolvia exatamente duas partes. Envolvia Jesus e o dragão, Jesus e o diabo.
Essa é a linguagem aqui de Apocalipse. Então você percebe que a profecia bíblica começa a revelar a origem do mal. E a origem do mal, de uma maneira misteriosa, eu diria, mas ainda assim sendo misteriosa, a Bíblia nos dá várias orientações que nos levam a entender exatamente o que aconteceu e exatamente como está agora em nossos dias. O texto é bem claro, quando fala assim, na sequência do verso 7, fala assim: também pelejaram o dragão e os seus anjos. Isso quer dizer que os anjos de Deus se dividiram, foram divididos por opiniões diferentes. Ou seja, o Lúcifer se rebelou contra Deus e fez críticas ao caráter de Deus, fez críticas ao próprio Deus e à maneira como Deus agia. Então, essas críticas feitas por Lúcifer levou outros anjos a ficarem em dúvidas. E esses anjos passaram para o lado de Lúcifer. E outra parte dos anjos, essa outra parte permaneceu do lado de Jesus. A Bíblia chega a dizer finalmente o que aconteceu, porque Deus ouviu a Lúcifer, Deus ouviu aos anjos e Deus deu a eles oportunidade de arrependimento, porque o que eles diziam, o que eles acusavam, o argumento que o Lúcifer e os anjos do lado dele usavam, eram argumentos errados, eram argumentos infundados, eram mentiras, e tudo isso tinha por trás um outro sentimento, um outro desejo, uma outra vontade. É que o Lúcifer, ele queria tomar o lugar de Jesus Cristo. O Lúcifer alimentou no seu coração uma palavrinha, um sentimento que nós conhecemos hoje como inveja, e uma outra como ciúmes, e uma outra como orgulho. Essas coisas todas ruins que nós conhecemos porque somos pecadores, isso tudo brotou no coração de Lúcifer. E Lúcifer agora, para alcançar o seu propósito, para tomar o lugar de Cristo e sentar-se no trono e ser adorado como Deus, ele então começou a usar armas e argumentos totalmente equivocados e malignos para alcançar o seu propósito. Por isso que a Bíblia fala que houve uma peleja no céu, houve uma batalha no céu, justamente por causa disso. E a Bíblia continua falando sobre esse assunto nos versos seguintes. Eu quero convidar você a ler comigo Apocalipse 12, verso 8, que diz assim: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, a profecia bíblica revela que o mal surgiu justamente no céu, nesse conflito entre o bem e o mal, conflito este provocado por um anjo, que era um anjo de luz, que era um anjo bom, e que de repente, inexplicavelmente, ele se rebela contra Deus e começa a criar no céu uma celeuma, uma situação totalmente de desamor, de desequilíbrio. E a Bíblia continua revelando, a profecia continua revelando o que aconteceu logo depois. O verso 9 diz que Deus expulsou o inimigo, expulsou o dragão e os anjos maus que se rebelaram com ele. A Bíblia chega a dizer quantos foram expulsos. Veja só como a profecia revela. Olha só, Apocalipse 12, versículo 4, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse verso mostra ou revela duas coisas importantes. A primeira diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Bom, quando a Bíblia diz cauda, a sua cauda seria a cauda do dragão. Quando você vai para Isaías capítulo 9, versículo 15, o profeta Isaías revela que essa cauda representa o engano, a mentira, a falsidade. Ou seja, essa cauda representa falso profeta, uma maneira falsa de dar uma mensagem, uma maneira falsa, uma maneira diabólica de levar as pessoas ao engano. Entendeu? Essa cauda que aparece aqui no versículo 4. Mas a Bíblia diz, no verso 4, que com a sua cauda arrastou 1/3, a terça parte das estrelas dos céus.
Essas estrelas aqui mencionadas, de acordo com Daniel capítulo 12, versos 3 e 4, representam anjos. Quando a Bíblia diz que 1/3 das estrelas esse 1/3 foi arrastado pela cauda do dragão, significa que 1/3 dos anjos foram enganados por Satanás. Então, quando Deus expulsou Satanás do céu, Deus o fez juntamente com 1/3 dos anjos. Veja como a profecia revela a origem do mal e os detalhes desse mal que nós estamos considerando aqui, baseado na Bíblia. E só para que a coisa fique mais clara, esse 1/3 significa que a cada 3 anjos, um deles se rebelou contra Deus. A cada 3 anjos, um deles virou demônio. Então Deus expulsou Satanás e os anjos maus do céu. E você poderia parar e perguntar o seguinte: Pastor Luiz, a profecia revela mais alguma coisa sobre isso? Sim, revela. Outra pessoa poderia perguntar assim: ô pastor, espera aí, e por que Deus expulsou, hein? Por que Deus não os matou, não os eliminou definitivamente? Claro, se Deus houvesse eliminado o Satanás e esse 1/3 dos anjos maus, aconteceria um problema maior no céu, porque havia sido levantada uma dúvida. O diabo acusou Deus, dizendo que Deus não era amor como as pessoas pensavam, que Deus não era tão bom quanto as pessoas imaginavam. E ele dizia que Deus era um ditador, era um assassino, era um Deus cruel, um Deus mau. Ou seja, o diabo falou muito mal de Deus. Se Deus o matasse e matasse também os anjos maus, essa acusação criaria forças e os demais anjos iriam crer naquelas palavras do Satanás. Então Deus é muito sábio e Deus não poderia cometer nenhum tipo de injustiça e nenhum tipo de equívoco. Portanto, o que é que Deus fez? Deus não matou Lúcifer e nem matou os anjos maus. Deus os expulsou do céu para que todos os seres de todo o universo pudessem ver com o tempo quem é Deus e quem é Satanás. E por isso que durante toda a história da humanidade e durante todo o período em que tudo isso aconteceu, vai ficando cada dia mais claro quem é Deus e quem é Satanás. Quando Lúcifer foi expulso do céu, a Bíblia diz que ele veio para a terra com os anjos maus. E ele então enganou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E o engano que Satanás trouxe para Adão e Eva é um engano tão terrível, tão diabólico, que acabou contaminando toda a humanidade. Hoje, todos nós somos pecadores. Toda criança que nasce nesse planeta, nasce com a natureza pecaminosa. Por quê? Porque esse anjo mau levou Adão e Eva ao pecado. E como somos todos descendentes de Adão e Eva, nós trazemos em nosso DNA, em nosso sangue, em nossas células, nós trazemos o pecado, infelizmente. E por isso o pecado está na face da terra, porque Adão e Eva deram ouvidos ao Satanás. A Bíblia continua revelando tudo isso, e a Bíblia mostra que o Lúcifer, quando foi expulso do céu, ele tinha um desejo terrível, ele tinha um plano horrível. Eu quero ler para você 2 textos do Antigo Testamento, sendo que um deles é o que está em Ezequiel 28. Ezequiel 28 revela, lembrando que Ezequiel é um livro profético também. Ezequiel 28, versículos 14 em diante, começa a revelar coisas incríveis. Preste atenção como a Bíblia é incrível, como a profecia revela mesmo a origem do mal. Olha só, Ezequiel 28, verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Percebeu? A Bíblia está revelando que o Lúcifer era um querubim. Ele era da categoria dos querubins. E era o chefe desse grupo, desses anjos todos. Então a Bíblia diz assim, tu eras querubim ungido, da guarda ungido, diz o texto. O que chama a nossa atenção nesse texto é que Deus revela que o Lúcifer, ele estava ali perto do trono de Deus. Ou seja, ele tinha uma posição elevadíssima. Agora veja o versículo 15, outra revelação. Olha o 15. Perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Outra revelação surpreendente. A revelação aqui é que quando Deus criou o Lúcifer e criou todos os anjos, Deus os criou perfeitos. Portanto, significa que não foi Deus quem criou Satanás. Deus criou o anjo perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fosses criado. Então, tem gente que fala assim, foi Deus que criou Satanás. Não, não foi. Dizer que Deus criou Satanás seria como dizer que uma mãe deu à luz a um bêbado. E nenhuma mãe dá luz a um bêbado. Nenhuma mãe dá luz a um drogado. Nenhuma mãe dá luz a uma prostituta. Toda mãe dá luz a um bebê saudável, bonito, perfeito. E quando esse bebê cresce, aí ele tem sua liberdade de escolha. E por isso pode ser um drogado, um alcoólatra, pode ser uma prostituta ou qualquer outra coisa. Mas por uma decisão da pessoa. E não porque aquela mãe deu à luz a um bêbado ou deu à luz a um drogado. Isso quer dizer a mesma coisa no sentido do tema de hoje. Deus não criou o mal, Deus não criou Satanás, Deus criou tudo belo, perfeito, maravilhoso. Mas, de acordo com a Bíblia, o Lúcifer, usando o seu livre-arbítrio de maneira equivocada, de maneira irresponsável, ele agora começa a cobiçar o trono de Deus, ele começa agora a criar um problema no céu, e por isso a Bíblia diz que ele foi expulso do céu. E o verso 16, estamos em Ezequiel 28, o verso 16, fala assim, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio do brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Em outras palavras, o Lúcifer começou agora a achar que poderia ser Deus. E para alcançar esse propósito, ele fez tudo isso. E por isso Deus o expulsou do céu. O texto bíblico de Isaías vai mais além. Veja o que diz Isaías, Isaías 14. Esse é um texto assustador. Prepare-se. Prepare-se para ouvir e para ler comigo Isaías 14. Isaías 14, versículos 12, 13 e 14. Presta atenção. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Percebeu isso? Veja que Lúcifer estava louco, totalmente louco. Porque o desejo do coração dele era sentar no trono de Deus como se fosse Deus. E o texto bíblico é muito claro ao dizer assim, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, isso aqui é Isaías, Isaías é um livro profético também. Então as profecias estão revelando a origem do mal, para que você entenda. O mal surgiu por uma decisão irresponsável de um anjo que era perfeito, que era bom. Assim como também você e eu podemos tomar nossas decisões. Deus nos dá livre-arbítrio, liberdade de escolha. Tem gente que aceita Jesus, tem gente que não aceita. Tem gente que decide fumar e o outro já não quer fumar. Tem gente que decide ir para a igreja e ser batizado e o outro nunca vai aceitar. Você tem liberdade de escolha, eu também tenho. Mas é importante saber que de acordo com a escolha que fazemos, de acordo com a decisão que tomamos, isso vai determinar o nosso futuro. Ou seja, você poderá ter a vida eterna dependendo da decisão que toma hoje, ou poderá perder a vida eterna dependendo da decisão que você tomar hoje. Esse é o ponto. O ponto bíblico é esse. Então, o mal surgiu dessa maneira, como nós acabamos de analisar. Agora, o mal entrou na vida humana. O mal entrou na vida da humanidade, através de Adão e Eva. Só que tem uma coisa muito interessante. Tem uma coisa, não muito interessante, excepcionalmente interessante, incrivelmente interessante, poderosamente interessante. Veja só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui no livro de Romanos, presta atenção, Romanos capítulo 6, versículo 23. Pegue uma caneta e marque esse texto na sua Bíblia. Romanos 6, 23 diz assim, presta atenção.
Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse verso nos faz entender algo mais. Primeiro, ele diz assim: o salário do pecado é a morte. O pecado surgiu com a rebelião de Lúcifer. O pecador número 1 é Lúcifer, Satanás. E a sua equipe de demônios. Depois, o pecado entrou na vida de Adão e Eva. E de Adão e Eva na minha e na sua vida. Bem, então a Bíblia fala assim: o salário do pecado é a morte. E quando fala em morte aqui, está falando da morte de uma maneira geral, mas especificamente da morte eterna. Hoje, a criança nasce e já começa a morrer. Não é assim? O salário do pecado é a morte. A criança nasceu, que coisa linda, maravilhosa, não é? Aí a gente fica ansioso por essa criança completar o primeiro ano de vida, não é? E fazemos uma festa. Depois o segundo ano, o terceiro, o quinto, o sétimo. Aí vai para a escola, aí vem 10 anos, 12, 13, 14, 15. E aí você diz: que coisa mais linda. Mas daqui a pouco, quando chega nessa fase da adolescência, você já começa a perceber que o mal existe no coração dessa criança, desse adolescente. Você começa a perceber que a criança, lá para os seus 5, 6, 7 anos, já começa a mentir, já começa a enganar, já começa a fazer coisas que não deveria fazer. Ou seja, o pecado, ele está enraizado na vida humana, entendeu? E a pessoa vai completando o aniversário, 20, 25, 30, 40, 50, e a pessoa já não quer mais completar aniversário, porque sabe que está caminhando para a morte. E se a pessoa durante a vida não entregar o coração a Jesus, vai morrer essa primeira morte e ainda vai perder a vida eterna e vai morrer a segunda morte depois do milênio. Então é importante agora usar com sabedoria o livre arbítrio que temos, a liberdade de escolha que temos. E não podemos cometer o erro de Satanás, porque o erro dele foi o seguinte: ele escolheu ser rebelde, ele escolheu o pecado, ele escolheu o mal. Agora você e eu podemos escolher o bem, podemos escolher a Bíblia, as profecias, a vida eterna, a salvação. Nós podemos escolher isso agora, porque o texto que eu li diz assim: o salário do pecado é a morte, ok? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então você e eu podemos escolher a vida eterna em Jesus Cristo. Ninguém precisa ficar no pecado, tateando nas trevas. Nós podemos e devemos escolher a vida eterna. É uma questão de escolha, entendeu? E para falar sobre a escolha, falar sobre o plano de Deus para a nossa vida, eu quero convidá-lo a sentar comigo no meu sofá. Esse é o momento do chega mais perto. Você já sabe, não é? Quando eu sento aqui, é para aquela conversa mais de coração para coração. Por favor, você que está em casa, você que está no sofá, numa cadeira, pega o sofá, pega a cadeira, puxa um pouquinho mais para frente, pode vir. Se você quiser levantar do sofá, levantar da cadeira, levanta e vem aqui pertinho de mim, bem pertinho da televisão. Vem, pode vir mais perto, mais perto, mais perto. Vou pedir para o câmera colocar minha cara toda na televisão. Quando tiver, você me dá um sinal. Quando você botar todo o meu rosto na televisão. Já está? Ok. Agora presta atenção. É uma questão de escolha, ok? A escolha é sua, a escolha é minha. Até quando você vai ficar do jeito que está? Até quando vai usar drogas? Me fala. Até quando vai continuar aí, embaixo desse lençol, deitado numa cama? Até quando vai colocar a culpa no seu marido, na sua esposa? Até quando vai criticar Deus? Até quando você vai ficar com raiva da igreja? Até quando você vai ficar fora dos caminhos de Deus? Até quando você vai insistir nessa sua decisão, nessa sua postura? Até quando vai ficar culpando o seu pai, a sua mãe? Até quando vai condenar a sua família? Até quando você vai justificar o seu pecado, ou a sua postura, ou o seu afastamento de Deus e da igreja? Para com isso, meu amigo. Para com isso. Hoje é o dia da sua mudança. Eu sei que o pecado entrou na vida humana. Eu sei que o diabo está por aí tentando perturbar a vida das pessoas. E talvez Satanás esteja aí perturbando a sua vida agora. Mas eu estou aqui como pastor, baseado na Bíblia, em nome de Jesus, para convidar você a fazer a escolha certa, a tomar a decisão certa, a começar uma vida nova a partir de hoje. As profecias revelam a origem do mal, mas as profecias também revelam o plano da salvação, o plano de Deus. Aliás, esse é o tema do próximo programa.
E você vai ver que Deus tem um plano lindo para a sua vida. Então prepare-se, abra o seu coração. Aqui na televisão está aparecendo Encontre uma Igreja, o site para você encontrar uma igreja adventista. Hoje mesmo você deve tomar uma decisão e procurar a igreja adventista. A igreja adventista perto da sua casa, no seu bairro, vá até lá. Não importa se é uma igreja bonita, uma igreja simples, humilde, não importa, vá até lá. Diga assim: ó, eu assisto a Arena, o pastor Luiz me convidou para estar aqui hoje e eu estou aqui, eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero fazer minha escolha, eu vim aqui porque eu tomei uma decisão, eu quero nascer de novo, eu quero ser batizado, eu quero começar uma vida nova. Eu tenho certeza que o meu amigo pastor, os pastores, nós trabalhamos juntos, eles vão receber você com tanto carinho, a igreja também, e a sua decisão será respeitada, a sua escolha será respeitada, e em breve estaremos todos juntos no reino dos céus para sempre. Amém? Essa é a sua decisão? Você quer fazer a escolha certa? Quer entregar sua vida para Jesus? Quer ou não quer? Quer ou não quer, meu amigo? Então vai, levanta a mão e diga: pastor, eu quero. Vamos, levanta a sua mão. Eu já levantei a minha aqui, levante a sua e diga: eu quero, eu aceito. Sim, eu vou orar por você. Então levante a sua mão agora. Eu vou fazer uma oração por você, para que você seja uma nova criatura. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado porque as profecias revelam a origem do mal, mas também revela o plano da salvação. Agora essa pessoa levantou a mão, ela decidiu, ela escolheu, ela quer nascer de novo, ela quer começar uma vida nova. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Derrama o teu espírito no coração dela. Faça um milagre nessa pessoa, nesse casamento, nessa família, nessa casa. Eu entrego mais uma vez cada um nas tuas mãos e faço isso não em meu nome, mas no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém.